Como preencher a autodeclaração no pedido de aposentadoria rural no meu INSS? Esse é o assunto do vídeo de hoje e eu vou muito mais fazer do que falar sobre isso, porque a gente vai preencher junto toda a autodeclaração, página por página, campo por campo. Vocês estão vendo que atrás de mim já está o site do meu INSS, porque a gente realmente vai mostrar como se preenche do começo ao fim para garantir mais chances de você conseguir a aposentadoria rural. Se você segue o nosso canal, acompanha a gente aqui já há algum tempo, você já viu que tem alguma coisa diferente, eu preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Nicolas Bock, eu sou filho do Dr. Hilário Bock Jr., também sou advogado especialista no INSS e a gente atende há anos no Bock Advogados clientes que buscam o melhor benefício e a aposentadoria rural está dentro aí dos melhores benefícios que o INSS pode oferecer. Para entender mais sobre a aposentadoria rural, a gente tem um vídeo que fala todos os passos, todas as regras certinho. Eu vou colocar o link aqui na descrição, porque nesse vídeo a gente vai focar em falar sobre a autodeclaração, tá? E aí eu só vou pedir para vocês deixarem uma curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notícias e novidades aí de aposentadoria rural e todos os outros benefícios do INSS. Sem mais delongas, eu já vou aqui pro cantinho, porque eu quero realmente que vocês vejam tudo que a gente vai fazer e já vou iniciar então a nossa autodeclaração. Bom, você já fez os passos 1, 2 e 3, né, na hora de fazer o pedido da aposentadoria rural, que é conhecer os seus direitos, você já ter os documentos em mãos e você já ter iniciado o agendamento da aposentadoria rural. Você vai encontrar aqui na primeira tela do INSS, essa tela, e você só precisa clicar aqui em consultar pedidos, tá? Se esse botão não estiver aparecendo para vocês, vocês podem pesquisar aqui na barra de pesquisa, pedidos, e apertar consultar pedidos, que vai chegar aqui nessa mesma tela, onde a gente já vai ver o nosso agendamento da aposentadoria rural, tá? Como ainda a gente precisa preencher a autodeclaração, dentro aqui do nosso agendamento, a gente já vai ter um botão específico para isso. Então, para a gente começar a preencher, basta clicar aqui. E antes de clicar, eu só vou dizer que você pode ter calma na hora de preencher a autodeclaração, porque conforme você vai digitando cada página, vai cumprindo cada página, o INSS salva aquilo que você já fez. Então, se sua energia acabar, se sua internet cair, se você precisar sair por alguma emergência, não tem problema nenhum, você vai poder voltar onde você parou. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em preencher a autodeclaração para finalmente começar a preencher a nossa autodeclaração. Na primeira tela da autodeclaração, o INSS já vai te perguntar qual que é a atividade que você exercia, né? Em que categoria você se enquadra aqui dentre todas essas categorias de segurado especial que dão direito à aposentadoria rural, tá? Aqui a ideia é que você conte a sua história, né? O INSS quer que você fale tudo o que aconteceu na sua vida para que ele entenda e possa te dar o benefício ou não, tá? Mas o mais importante é que você diga sempre a verdade. Porque se você não falar a verdade e o INSS negar o benefício, depois fica muito mais difícil conseguir um benefício depois, corrigir aquilo que foi feito e voltar atrás, tá? Então é muito importante que vocês digam a verdade. E se você tiver alguma dúvida do que você deve colocar em algum campo, mesmo comigo explicando aqui, não tenha medo de procurar a gente nos comentários, pode perguntar lá à vontade, a gente tem toda uma equipe para acolher você. E também a gente tem o nosso WhatsApp, que também está ali na descrição do vídeo. Bom, aqui a história que a gente vai contar vai ser que nos últimos 15 anos eu trabalhei em uma terra que eu consegui por conta de um comodato, né? Então alguém me emprestou uma terra para eu poder trabalhar. E ali eu plantava alguns vegetais, alguns legumes, para eu comer esses vegetais, esses legumes, né? Eu mesmo me alimentar com aquilo que eu produzo, e o que sobrava eu trocava por outros alimentos de alguns produtores ali por perto, e o que sobrava também, às vezes eu vendia para comprar uma roupa, para comprar algum remédio, ou seja, eu só tinha ali a ideia de subsistência. Tudo que eu produzia ia para eu poder viver ali com uma tranquilidade, tá? Além disso, nessa terra eu trabalhava junto com a minha família. O meu pai me ajudou durante todos esses 15 anos, né? Eu cuidava de tudo da fazenda, mas meu pai me dava uma mão ali na fazenda, me ajudando ali no dia a dia, tá? Para eu contar essa história, eu vou ter que ir preenchendo ali a autodeclaração
conforme o INSS for me perguntando sobre a minha história, tá? Então aqui na primeira página, como eu era um produtor rural que plantava ali alguns vegetais, alguns legumes, eu vou escolher a primeira situação, né? A primeira aqui opção, produtor rural, mas você também vai escolher essa opção se você for pescador artesanal, seringueiro, extrativista vegetal, na verdade qualquer tipo de extrativismo vegetal, tá? Indígena na segunda opção, e se você foi empregado rural, né, trabalhou para alguém no campo, você foi contribuinte individual, trabalhador avulso rural, você vai selecionar a terceira opção. E também, independente de qual das três você vai selecionar aqui, você também precisa clicar aqui nesse botão, nesse quadrado, que significa que você está declarando que tudo que você vai dizer, está dizendo e vai dizer é verdade, né? E que você entende que se você não está dizendo a verdade, você pode ter seu benefício negado e que, inclusive, você pode responder por algum crime, tá? Então, sempre digam a verdade aqui na autodeclaração, tá? Então, selecionado aqui qual que é a sua atividade, sua categoria de atividade e declarado que você vai só dizer a verdade, você tem que clicar aqui em avançar para ir para a próxima fase. Aqui na segunda tela da autodeclaração, o INSS vai pedir mais detalhes daquela atividade que você disse que você exerceu, né? No nosso caso, a gente falou que a gente era produtor rural, né? Mas selecionou aquela opção que tinha também a opção de pescador e seringueiro. Aqui a gente vai especificar, mais uma vez, que é produtor rural. E aqui na condição de, né, qual que é a nossa condição em relação à propriedade. Como que a gente conseguiu plantar e, né, trabalhar naquela terra. A gente vai ter aqui todas as opções possíveis que você pode estar ali para trabalhar na terra, né? Você pode ser proprietário da terra, acampado, arrendatário, assentado, comodatário, que é o nosso caso, condômino, meeiro, parceiro, poceiro, possuidor ou usufrutuário. Então você vai escolher como que você chegou naquela terra e conseguiu plantar, conseguiu trabalhar lá. Então aqui, como a gente falou lá na nossa história que a gente é comodatário, a gente vai escolher comodatário, tá? E aqui a gente vai dizer quais são os períodos que a gente trabalhou nessa condição de atividade rural, tá? Aqui nesses campos de período, você vai dizer qual foi o período que você trabalhou como produtor rural. Se você chegou a trabalhar em mais de uma terra, em mais de uma fazenda, isso você vai dizer já já, tá? Aqui você vai dizer todo o período que você trabalhou como produtor rural. Então, como eu disse na nossa história que a gente trabalhou nos últimos 15 anos nessa condição, eu vou colocar aqui 01/08/2005, então 1º de agosto de 2005 até 1º de agosto de 2023. Tem aqui o período que a gente trabalhou como produtor rural. E aqui vai perguntar qual que é a forma em que a atividade foi exercida, né? Aí as suas opções vão ser individualmente, caso você trabalhava sozinho naquela terra, ou se você trabalhava em família, né? Tinha ali um regime de economia familiar. Nesse caso, né, a gente vai colocar regime de economia familiar, porque eu disse que eu trabalhava com meu pai lá na minha terra, né? Meu pai me ajudava, apesar de eu cuidar da maior parte das coisas, né? O contrato do comodato está no meu nome, eu trabalhava junto com meu pai me ajudava lá. E é bastante importante que você diga a verdade aqui, porque depois, se sua família, se alguém da sua família precisar de algum benefício do INSS ou precisar se aposentar também com a aposentadoria rural, isso vai ajudar eles, porque isso aqui pode ser utilizado como indício de prova ou como uma prova caso o seu tempo seja aceito, tá? Então vamos seguir aqui para a próxima tela. Essa tela que a gente chegou agora, ela só apareceu para mim porque na tela anterior eu respondi que eu estava em regime de economia familiar e por conta disso o INSS quer saber mais sobre a minha família. Agora, se você respondeu individual porque você trabalhava sozinho na tela, é normal que essa tela não apareça para você, tá? Então aqui é só para o pessoal que realmente trabalhou com a família naquela terra. Bom, aqui então, primeira coisa que o INSS vai perguntar é sobre qual que é a minha posição na minha família quando a gente estava trabalhando aqui nessa terra, né? E as minhas opções vão ser ou titular ou componente. O que isso significa? Se eu era a pessoa que cuidava de tudo, os contratos estão todos no meu nome, né? A terra está no meu nome e tudo mais, eu sou o titular. Agora, se eu sou uma pessoa que só ajudava essa pessoa que fazia tudo, então eu sou o componente, tá? Então é aí disso que se trata. Como eu disse aqui no nosso caso, eu cuidava de tudo, o contrato do comodato tá no meu nome e o meu pai só me ajudou aí durante todo esse período no dia a dia da terra, né, em plantar e tudo mais. Então eu vou colocar aqui que eu sou o titular
né? E aí, aqui nos próximos campos, eu tenho que dar detalhes de quem era a minha família. E aí você vai adicionar pessoa por pessoa que trabalhava ali na fazenda com você, né? Mesmo que a pessoa seja menor, mesmo que a pessoa, né, sejam seus filhos e tudo mais, você vai adicionar todo mundo aqui que trabalhava junto na terra, que vivia lá com vocês, tá? Então, no meu grupo familiar, como eu disse, só fazia parte meu pai junto comigo. Então, eu só vou colocar a informação dele. Então, eu vou colocar aqui o CPF dele. Vou colocar o nome dele, então, Hilário Bock Júnior. Vou colocar a data de nascimento dele, que vai ficar escondida, senão ele vai ficar bravo comigo. Meu parentesco, porque ele é meu pai. Então, vou colocar seleção do pai. Estado civil, eu vou colocar solteiro, né? Então, a gente vai ter aqui, confirma se está tudo certo e aperta confirmar, ele vai vir aqui para a lista, né? E aí, para adicionar mais pessoas, você pode só clicar aqui em informar outro componente e ir informando as situações. E aí, se não tiver mais ninguém, né, você pode vir aqui só em avançar. Como no meu caso seria só o meu pai, eu vou apertar em avançar. Nessa próxima tela, o INSS vai começar a perguntar para a gente mais informações das propriedades onde a gente trabalhou, né, onde a gente exerceu ali a atividade rural, né? E aqui, como vocês podem ver aqui no finalzinho, você vai poder dividir por períodos. Lembra que lá atrás eu disse que a gente vai poder desmembrar aquele período de 15 anos em mais de uma propriedade, caso a gente tenha trabalhado em mais de uma propriedade? Aqui vai ser o momento, aqui a gente vai poder dar todas as informações para o INSS de forma mais detalhada, tá? Então, se dentro desses 15 anos a gente tiver trabalhado em 2, 3, 4, 5 propriedades diferentes, é esse o lugar onde a gente vai colocar, tá? Bom, então vamos voltar lá no início para a gente fazer em ordem, né? O primeiro campo que o INSS pede para a gente preencher é o registro ITR. O registro ITR é o registro que tem a ver aí com a parte tributária da terra. Só que esse campo ele não é obrigatório, tá? Caso você tenha esse registro, né, esse número, ele vai ser muito bem-vindo porque vai dar mais informações para o INSS e isso torna mais fácil o seu benefício ser concedido. No entanto, ele não é obrigatório. Como você pode ver, né, aqui a gente ou não consegue ver porque é bem pequenininho, mas bem aqui do lado de cada campo você tem um asteriscozinho, né, uma estrelinha. Essa estrelinha significa os campos que são obrigatórios e essa estrelinha não existe aqui no registro ITR. Né? Então não é obrigatório, mas se você tiver, é sempre melhor você colocar o maior número de informações que você conseguir para dar mais segurança ali para a pessoa que vai olhar o seu pedido, te dar o benefício, tá? A gente vai seguir aqui sem o registro ITR. Aqui, o próximo campo, ele pergunta, né, o INSS pergunta qual era o nome da propriedade. A gente vai inventar um nome aqui, a gente vai colocar Fazendinha Feliz, mas aí no registro que você tem em mão, nos documentos, né, ou se você se lembrar do nome do lugar onde você trabalhava nesse período, você vai colocar aqui o nome que tinha. Em seguida, a gente vai colocar qual era o estado onde estava essa propriedade. São Paulo, a gente vai colocar também município Ribeirão Preto, né, que é o lugar onde nasce o Bock Advogados, então a gente tem uma homenagem aqui. E de seguida a gente vai ter que falar qual que é a área total em hectares e qual que é a área explorada. A área total é tudo que está dentro daquela propriedade. Então a gente vai colocar 1 hectare, por exemplo, e a área explorada vai ser o tamanho da terra que a gente realmente utilizava pro cultivo, né? Pra gente plantar ou pra gente criar os animais e tudo mais. Então, a gente vai colocar a área explorada metade de 1 hectare. Aqui a informação que o INSS está perguntando, qual que é o nome do proprietário, tá? Aqui ele está perguntando isso para mim porque eu disse que eu era comodatário, lembra? Da terra onde eu trabalhava. Mas se você colocar possuidor ou colocar que você é o proprietário, você vai colocar o seu nome. Aqui eu tenho que colocar o nome de outra pessoa, que pode ser uma pessoa física, e aí eu tenho que colocar o CPF, pessoa jurídica, ou colocar o SEI aqui da propriedade, tá? Um desses 3 tem que ser preenchido. Não precisa ser os 3, mas apenas um deles, tá? E o nome do proprietário. Então, eu vou só mostrar para vocês o que acontece
caso eu não coloque o resultado, né, o documento do proprietário. Então, vou colocar aqui fundo digital. Aqui a gente não vai colocar mais de um período, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. Então, eu vou colocar só um. Então, eu vou colocar aqui que durante todo o período que a gente está discutindo, a gente trabalhou só nessa fazenda. Então, 0108 de 2005 até 0108 de 2023. Então, 1º de agosto de 2005 até 1º de agosto de 2023. Se eu tento continuar sem falar o CNPJ, o CPF ou o SEI do proprietário, vou jogar eu para lá, ó, para vocês conseguirem enxergar. Bom, ele vai dizer que eu não posso continuar porque é obrigatório o preenchimento do CPF, do CNPJ ou do SEI, tá? Aqui no caso, eu vou digitar um CPF válido, tá? Para a gente poder confirmar e colocar aqui a propriedade aqui com os nossos detalhes. Aqui, como eu disse, está referente ao período inteiro. Se você trabalhou em mais de uma propriedade, para adicionar a propriedade, mais propriedades, onde esse período foi trabalhado, né? Você pode só adicionar aqui mais propriedades e ir informando várias vezes quais são as propriedades aonde você trabalhou. É só fazer a mesma coisa, certo? Bom, terminando aqui, colocando, né, aonde você trabalhou, que abranja todo o período que você informou que houve a atividade em produtor rural, você pode avançar e ir para a próxima tela. A gente já está quase no final, né? Mas a gente ainda tem alguns campos para preencher, tá? Nessa nova tela, o INSS vai pedir mais informações sobre a sua atividade, mais especificamente qual que era a destinação das coisas que você produzia, né? Então aqui ele vai perguntar o que você produzia, então aqui você vai ter que escrever qual era a sua produção naquela terra. Aqui a gente lembra que a gente falou que a gente produzia vegetais e legumes, a gente vai colocar aqui, por exemplo, alface, mandioca e milho. E aí a gente vai dizer por que a gente produzia isso aqui para ele, né? E aí a gente vai ter que dizer que era para subsistência. Lembra que a gente só plantava o que a gente comia, o que sobrava a gente trocava por outros alimentos, ou por roupa, ou por remédios ali com os produtores que ficavam perto da nossa propriedade. Então a gente vai selecionar aqui subsistência, que seria o caso aqui, tá? E aí a gente firma. Se precisar colocar alguma outra atividade que você exercia ali, produzir alguma outra coisa, você pode adicionar mais atividades, tá? Bom, em seguida, ele vai perguntar se você possui empregados ou prestadores de serviço, tá? Aqui no caso eu vou responder que não, mas se você apertar sim, ele vai pedir informações de quem era o prestador de serviço, tá? E aí não tem problema você ter prestador de serviço, por exemplo, em época de colheita. Mas você tem que deixar bem claro aqui, por exemplo, que foi durante a época de colheita. Isso é um detalhe bastante importante, porque em regime de economia familiar você não pode ter empregados, tá? E aí, então, caso você tenha um prestador de serviço ou empregado, que ele te ajudava ali só em situações em que você precisava realmente e durante períodos bastante curtos, né? Então, mas é claro, lembrando que é sempre muito importante que você diga apenas a verdade. Bom, para a gente seguir aqui, eu vou dizer que não e vamos avançar. Nessa nova tela, ele vai continuar perguntando um pouquinho mais sobre sua atividade, né? O INSS vai fazer as perguntas, principalmente se você exercia alguma outra atividade fora do campo, além da sua parte de produção rural. Então ele vai perguntar aqui se exerce ou exerceu outra atividade, ou recebe ou recebeu outra renda, né, como pedreiro, carpinteiro, pintor, servidor público, se você tem alguma renda como aluguel, entre outros. A gente vai colocar aqui não. Outras atividades específicas, né, se a gente recebeu a renda em atividades turísticas, artísticas, artesanais, a gente já foi dirigente sindical, cooperativo ou mandato de vereador, a gente também vai dizer que não. E se a gente participa ou já participou de cooperativas, a gente também vai responder que não, para a gente poder avançar.
Bom, pessoal, a gente chegou ao fim aqui dessa parte de autodeclaração, né? Essa autodeclaração foi referente ao período de 2005 a 2023. Se houve outro período espaçado em que vocês também foram produtores rurais ou foram pescadores artesanais, alguma coisa assim, você precisa clicar aqui em outro período e começar tudo de novo, tá? Agora, caso não tenha mais nenhum tipo de informação que você precisa informar, você não precisa fazer mais autodeclaração de mais nenhum outro período, você pode clicar em enviar autodeclaração, tá? E aqui, pessoal, muito cuidado. Uma vez que você enviar aqui, né, e você clicar em confirmar, não dá mais para voltar atrás. Então, no momento em que você clicar em confirmar, você não consegue mais alterar aqui as informações e essas informações vão para o INSS para que o servidor que for pegar o seu processo vá tomar a decisão. Então, a partir do momento que você enviar a autodeclaração, você não consegue voltar atrás. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver inseguro com relação à autodeclaração que você fez, procure um especialista, você pode perguntar aqui no nosso vídeo, nos comentários, pode entrar em contato com a gente ali no WhatsApp, ou procurar qualquer tipo de profissional, especialista em previdência social, que vai conseguir te ajudar a melhorar ou tirar suas dúvidas com relação a essa autodeclaração. Mas é muito importante que vocês tenham muita certeza das informações que vocês estão colocando aqui na declaração, antes de apertar esse confirmar, que eu vou apertar agora. Então, o preenchimento de todas as autodeclarações foram feitas com sucesso. Quando eu voltar aqui nas minhas consultas de pedido, você já vai verificar que aqui não está mais em preencher a autodeclaração, já vai estar em consultar a autodeclaração, o que significa que então deu certo, a sua autodeclaração foi enviada e agora você só precisa, né, aguardar o INSS responder o seu pedido, né? Então aqui, novamente, o pedido de autodeclarações foi concluído, você vem aqui em encontrar pedidos para ir, então, acompanhando o seu pedido aqui no INSS. Então, a sua declaração está pronta. Agradeço que você tenha ficado aqui até agora preenchendo a autodeclaração com a gente. Novamente, deixa eu curtir aqui no seu vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa ali nos comentários. Se também quiser elogiar ou falar qualquer coisa, é sempre muito bem-vindo o seu comentário. Deixa aqui a inscrição no canal e ativa o sininho, tá? E claro, continua aqui no nosso canal, tem vários outros vídeos. Um abraço, pessoal!